Amigos internautas, está no ar mais um programa Notícias Absurdas. Só 45% das obras da Copa ficarão prontas, diz estudo. Há alguns dias eu fiz uma enquete no meu blog e o resultado mostrou que a maioria das pessoas que me assistem, que me seguem aqui no Facebook, no YouTube, etc., são contra a realização da Copa de 2014 aqui no Brasil. E não é de se estranhar, afinal de contas, apenas 45% das obras necessárias para a realização da Copa do Mundo de 2014 ficaram prontas. Mas isso não é tudo. Algumas obras que ficaram prontas também merecem uma atenção especial, como é o caso, por exemplo, da obra envolvendo o balão do aeroporto. A gente chama aqui em Brasília de balão do aeroporto. É um cruzamento que existe ali perto do aeroporto que agora também tem um viaduto. Olhando bem essa foto, você vê que existem 3 pistas ou 6 faixas que se transformam em apenas 2 faixas ao final, que é o famoso funilamento. Mas este não é o problema maior, porque a gente vê funilamento em muitos locais, quer dizer, a gente infelizmente está acostumado com esse tipo de coisa. Existe um problema gravíssimo, um erro, para mim, um erro de engenharia, que é o seguinte: você está passando ali pelo túnel, na faixa da esquerda, quando você sai do túnel, existe uma sinalização muito precária que indica que existe que você tem que sair daquela faixa, que tem uma mureta de concreto logo à frente. A faixa simplesmente ela acaba. Ela transforma 2, igual você está vendo na imagem, justamente nesse ponto existe uma mureta. Ou seja, se você não é de Brasília, ou você daqui de Brasília que ainda não está acostumado, preste muita atenção, tome muito cuidado, vá devagar, porque o legado da Copa que está ficando aqui em Brasília, pelo menos tirando como exemplo esta obra aí, não é uma coisa muito boa. Petrobras paga 3 vezes mais por petroquímica. Se você achava que a grande cagada comercial da Petrobras foi a compra daquela refinaria de Passadina, você está muito enganado. Aqui no Brasil, a Petrobras comprou mais uma, a Petroquímica Suzano, ou Suzano Petroquímica. A Suzano Petroquímica foi comprada por 2,7 bilhões de reais e ainda por cima assumiu uma dívida de 1,4 bilhão, ou seja, no total a refinaria saiu por 4,1 bilhões de reais. E você sabe quanto que ela valia um dia antes de ser vendida lá na Bolsa de Valores? 1,29 bilhão de reais. Portanto, para você que está me assistindo agora e que é dono de uma petroquímica, meu amigo, não perca tempo. Corra lá na Petrobras, porque ainda tem muito dinheiro para gastar, viu? Fundo partidário pagou escritórios que defendem condenados do PT e do PR. O fundo partidário é um recurso financeiro disponibilizado aos partidos políticos para que eles se mantenham, enfim, para que eles possam existir. E basicamente esse fundo é composto de dinheiro público. Para se ter uma ideia, em abril foi disponibilizado 25 milhões de reais aos 32 partidos que existem aqui no Brasil. Sendo da seguinte forma: 5% desses 25 milhões é dividido em 32 partes e cada um recebe então a sua parte. E os outros 95% são distribuídos de acordo com a quantidade de votos que esses mesmos partidos tiveram em 2010, ou na verdade, na eleição anterior na Câmara dos Deputados. Com isso tudo, o PT foi o mais agraciado, recebeu pouco mais de 4 milhões. O PMDB e o PSDB receberam cada um quase 3 milhões de reais. Só o PCdoB é que foi multado pelo TSE e vai ficar 2 meses sem receber 1 centavo sequer. Ele andou, as contas não bateram lá no TSE, enfim, dançou. Bom, esse dinheiro é disponibilizado por lei para que os partidos se mantenham, pagamento de pessoal, divulgação, enfim, imagine uma empresa precisa de dinheiro para se manter, é mais ou menos isso, é como se os partidos políticos fossem uma empresa, entre aspas, gente, estou só dando um exemplo. Porém, esse dinheiro não pode, por exemplo, ser utilizado para pagar advogado de componentes do partido, mas parece que o PT e o PR andaram se esquecendo desta pequena regrinha. O PR pagou 126 mil reais para pagar o escritório de advocacia que defende Valdemar Costa Neto e o Bispo Rodrigues. Os dois foram condenados no processo do Mensalão. O PR foi lá e falou: é mesmo, peguei o dinheiro do fundo partidário e paguei os advogados. Já o PT disse que não utilizou o dinheiro do fundo partidário para pagar esses escritórios de advocacia, que defenderam tanto o José Genuíno quanto a Rosemary lá do Lula. É até difícil de saber se é ou se não é, porque dinheiro não tem identificação, não é cheque nominal. Dinheiro é dinheiro, então. Já os escritórios disseram o seguinte: teve caso em que cobrou só um valor simbólico, não falou também o valor, mas disse que é uma coisinha simbólica, e teve, inclusive, escritório que não cobrou nada. É uma bondade que me deixa assim até comovido.
Em vídeo, o deputado admite prática que fere código de ética. Não devemos confundir fundo partidário com doação de campanha. Fundo partidário, já expliquei para vocês agora há pouco, que é aquele dinheiro mensal que vai caindo na conta dos partidos políticos. A doação de campanha geralmente ocorre quando já existem os candidatos a determinados cargos públicos e essas empresas ou pessoas físicas dão o dinheiro para aquele candidato ou para aquele partido político. No Congresso Nacional existe o chamado Código de Ética. E um deles diz que um parlamentar não pode relatar um projeto que venha a beneficiar um doador de campanha. Mas o deputado Leonardo Quintão não levou em consideração este pequeno código. Em 2010, o parlamentar recebeu quase R$400 mil de empresas ligadas à mineração. E nem por isso ele se fez de rogado e simplesmente foi lá na frente e defendeu um projeto e está relatando um projeto que no fritar dos ovos vai beneficiar esse setor. Mas essa semana, ambientalistas entraram com uma representação na Câmara Federal contra o parlamentar por quebra do decoro parlamentar. Vamos ver no que vai dar, né? E agora vamos para a enquete da semana. Na semana passada eu perguntei qual é a sua posição em relação à liberação do uso da maconha para fins não medicinais. Bom, eu não entendi direito uma reviravolta que deu no finalzinho da enquete, porque até 3 dias atrás era disparado a quantidade de pessoas a favor da liberação. E de repente a coisa mudou de figura. Mas eu espero que não tenha havido ninguém indo lá manipulado esses valores, né? Bom, eu estou contando com a honestidade das pessoas que estão me assistindo. Eu espero poder contar sempre. Bom, e vamos então para a enquete desta semana. Até um determinado momento é permitido que pessoas e empresas doem para candidatos ou para partidos políticos. Existe um processo no STF que foi impetrado pela OAB dizendo que é inconstitucional esse tipo de doação, porque pessoas com muita influência, que conhecem grandes empresas ou pessoas muito ricas, acabam se beneficiando, né, tendo mais dinheiro do que aquelas pessoas que não têm tanto recurso assim. Portanto, existem os dois lados. Aqueles que aceitam, além do dinheiro público, que já é distribuído normalmente para as campanhas, mas também defendem que as empresas ou pessoas físicas possam doar. E aquele outro grupo que diz que não, que deve haver apenas o financiamento público de campanha. E você? O que você acha? Você vai dar a sua resposta na enquete que está lá no meu blog, o link está aqui na descrição do vídeo. Aliás, na descrição também tem todos os links das reportagens que eu falei agora há pouco no vídeo, aliás, sempre eu faço isso. Além disso, tem o link também para você concorrer a uma camiseta do Notícias Absurdas. Gente, é de graça, você não vai pagar nada, é muito simples. Vai lá, clica no link, não custa nada. Se você for o ganhador, você vai receber de graça a camiseta do seu número na sua casa. E se você gostou do vídeo, por favor, clique no gostei, compartilhe em suas redes sociais. E eu espero ver vocês na semana que vem. Um grande abraço.